A pergunta é, vocês querem aprender a montar um motor GM Família 1 no padrão, a gabarito, como tem que ser? Então esse vídeo é pra ti. Vem comigo montar um motorzinho da Palio da Sulloy. Isso mesmo, da fabricante de pistões Sulloy. Eu tô com a Palio aqui da logística deles da empresa, tá? Fazendo um motor para eles, a gabarito no padrão, como tem que ser. Então, vocês querem aprender a montar um motor no padrão? Então, vem com o Graxa nessa montagem técnica aqui. Então, turma, estamos aqui com o nosso bloco, certo? Retificado já. Nossos pistões, virabrequim, tá? Aqui as capas de mancal. E aqui tá uma capa de mancal montada, tá no lugar torqueada. Eu tô com toda a metrologia ali do motor feito, dessa parcial da parte de baixo. Então vocês podem ver as folgas ali, né, que estão. E aqui eu deixei essa capa montada aqui, tá? Com tinta de ajustagem nas costas da bronzina pra gente conversar sobre, para vocês entenderem um pouco sobre como é feita a medição, tá? Para quem quiser aprender mais sobre metrologia, sobre preparação de motor, desmistificar um motor por completo e montar ele e não se incomodar, eu convido a estar presente no meu curso presencial, tá? Onde eu dou aula aqui na minha oficina, um treinamento presencial, onde vocês aprendem tudo sobre motor, desde preparação até a parte de metrologia, tudo de um motor original, certo? Até um motor preparado. Então, quem tiver dúvida sobre como fazer, qual folga usar quando é um motor original, qual folga usar quando o motor é turbo, um motor aspirado, eu convido a estar presente no meu treinamento, beleza? Então, vou dar sequência aqui e vou mostrar para vocês como é feito a conferência aqui em questão, beleza, turma? Turma, então aqui a gente está com o nosso relógio, já está aferido, tá? Eu não vou aferir agora aqui para não ficar muito longo a nossa gravação, mas vamos lá. As medidas, a gente tem a medida, a medição, né, que a gente deve fazer é no choque, certo? O choque é a 0 graus, que se refere a essa zona aqui, certo? Então é a zona de choque onde vai receber todo o esforço do eixo para baixo, certo? Aí a gente vai ter os 45 graus à esquerda, que se refere do ponto zero aqui então, da zona de choque, que é o 0 graus, 45 graus, aqui onde fiz a marcação, tá? Depois 45 graus à direita, lá, certo? Que se refere aqui. E depois a nossa bolsa ou 80 graus. Essa questão de bolsa, tá? O pessoal fala, os vendedores, fornecedores de bronzina, bolsa não se mede, algumas retíficas falam isso, mas na verdade, se a gente transferir em graus aqui o nosso munhol, né? O que acontece? Nosso bloco aqui, aqui vai ser 0 graus e aqui a gente vai ter 90 graus, né? Que é alinhado à capa. Então, como se fosse um L de 90 graus aqui. Então, se a gente dividir isso aqui em graus, vai ser 0 graus, 45 graus e mais ou menos 80 graus. Aqui onde a gente vai fazer a conferência e ter a nossa referência que eu já fiz ali no quadro, né? Então, vamos lá. Primeiro só para vocês entenderem, depois eu vou mostrar para vocês. Primeiro mancal aqui. A gente tem 4 no choque, depois a gente vai ter 3,5 aqui, a 45 graus à esquerda, depois a gente vai ter 3 à direita aqui, certo? Ali vocês podem ver, tá? E depois na bolsa 80 graus a gente vai ter 6 e aqui a gente vai ter 5, beleza, turma? Então eu vou mostrar na sequência para vocês. Então vamos lá, turma, eu vou mostrar aqui para vocês. Treze e meio, 4 de folga, ó. Vocês podem ver, o relógio dá aquela variadinha, então 13,5, 4 de folga. Eu marquei ali como 4 de folga, que é o mais próximo, certo? Então, porque até no relógio aqui mesmo diz, né? 1 centésimo é margem de erro, vamos dizer assim, né? Mas, no caso, a gente tem 13,5 aqui aferido, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês a 45 graus aqui.
3, 3,5, tá vendo? Agora vamos aqui para vocês verem. Filmando e gravando não é muito bacana, mas mais para mostrar para vocês aqui. Ó, 3 e um, ó, 3 bem cravadinho, tá? Então vamos agora. Turma, então vamos fazer a conferência aqui agora do bolsão de óleo aqui, no caso, a 80 graus aqui, como o pessoal fala. Tá? Só um pouquinho. Cinegrafista, filma pra nós ali os números, ó. Vocês podem ver ali, ó. Deixa eu só acertar bem certinho o relógio aqui, ó. Vai um pouquinho pro lado só para pegar aí, ó. 5 de folga, ó. Bem cravadinho. 5, 6 de folga ali, ó. 5,5, 6. E do outro lado aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. 6 de folga, ó. Pera aí. 5 de folga, aliás. Ó. Ó. 5 de folga, certo? Graxa, o que pede de folga, tá? O manual pede desses motor de 2 a 7 centésimos de folga nos mancais, tá, turma? Então, o que acontece? Motores fim de vida, 7 centésimos, tá? Motores início de vida, quando é retificado ou quando sai o original, próximo dos 2 centésimos. Então, 2 centésimos, teoricamente, o motor não irá encostar a bronzina, terá um filme de óleo perfeito. Mas sabemos que pode haver, vamos dizer assim, dilatações, pode haver um esforço de carga ou alguma coisa do tipo, onde pode romper o filme de óleo e acontecer o atrito, certo? Então eu, graxa, não gosto de montar com a medida muito colada próximo aos 2, tá? Então eu prefiro ali de 2 a 7, meio termo, 4, 5 de folga, pode montar que vai ficar show de bola, não vai incomodar, vai ter uma pressão hidráulica boa, tá? Então o motor vai funcionar perfeito. E se o dono for meio pé pesado, vamos dizer assim, que gosta de acelerar, não vai ter problema no amaciamento do motor ou até mesmo nas primeiras quilometragens do motor acontecer um desgaste prematuro da bronzina. Beleza, turma? Vamos dar sequência aqui na montagem. Então, turma, agora vamos falar de um outro ponto muito importante e pouco lembrado, tá? Muitas retíficas, muitos montadores de motor não se atentam nisso. Vamos lá. Área de contato, né, de esmagamento do alojamento da bronzina em relação ao bloco, tá? Eu utilizo a pasta de ajustagem, eu passo então com o rolinho na bronzina e torqueio, né, a capa do mancal aqui com a bronzina para ver o seu devido contato. Nas outras já foi feito, já foi limpado o bloco, aqui eu tô fazendo só para mostrar para vocês, tá? Olha só no mancal como ficou, tá? O que acontece? Por que isso é muito importante? A bronzina, além dela ter o esmagamento perfeito, então ela tem que fechar em toda a sua área dela o contato com o bloco, para ela ficar firme, porque muitos pensam que o que trava a bronzina é a chaveta. Não, turma. A chaveta só está aqui como guia para tu poder botar a bronzina aqui e ela ficar certinha na posição aqui, não ficar uma mais para lá, uma mais para cá. E tem blocos modernos e bielas modernas que não tem mais nem chaveta. Então, quando se monta, tem que cuidar para ficar bem centradinha as duas bronzinas. Então, o que acontece? Quem faz o poder de travar a bronzina para ela não girar é o próprio alojamento, que tem que ser calculado aqui, que tem o aperto da bronzina. Que a bronzina entra aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer com uma mão aqui. Ela entra aqui, ó, e ela tem esse aperto aqui. Quando a outra vem aqui junto com o mancal e se aperta, ela trava, fazendo assim o contato perfeito. A graxa, mas e se
eu montei e ficou uma falha, ou não fechou o contato pleno, mas a bronzina está apertada, vai funcionar igual. A retífica diz que funciona, que eles montam há anos isso e nunca tiveram problema, que isso não precisa. Concordo, turma, que já montaram há anos, mas vai ter problema sim. Por quê? Muita gente não se liga nisso, mas a bronzina está aqui, certo? Vai estar em contato com o eixo, querendo ou não, ali o eixo está girando aqui, está tendo contato, não vai ter o contato propriamente dito bronzina aqui com o virabrequim aqui, porque vai ter o filme de óleo, certo? Mas vai ter o esforço aqui de todo o conjunto, então vai ter o aquecimento de todo o conjunto. O que isso acontece? A bronzina aquecer, a bronzina se dilatar, certo? Se a bronzina aqueceu, ela tem que dissipar calor com alguma coisa. Onde que vai começar o processo térmico de dissipação de calor? Pro bloco. Então a minha bronzina vai trocar calor com um bloco, certo? O óleo vai vir, todo o conjunto aquecido vai começar a trocar calor, passar calor da bronzina, que é o ponto onde está mais próximo do meu virabrequim, que o meu virabrequim está em giro, e vai começar a trocar calor com o bloco. Então o que isso acontece? Se eu não tenho um contato pleno, que nem está aqui, onde eu não tiver contato, vai ter um aquecimento maior da bronzina. Automaticamente, quando eu tenho um aquecimento maior da bronzina, eu vou ter fadigação do material. Então, minha bronzina vai começar a escamar, minha bronzina vai começar a soltar pedaço, vai girar no motor e vai fundir. Então, o que acontece? Tem muitos motores fundindo por aí, tem muitos motores tendo quebras prematuras. Por quê? Porque o pessoal não se liga no contato do alojamento, tanto de mancal quanto de biela, tá? Então, o que acontece? Todo o calor gerado no eixo, o pessoal pensa, não, o calor só vem do pistão, da câmara de combustão. Não mesmo. O eixo está em giro, está tendo atrito, está tendo calor. Então, vai ter aquecimento. Um óleo de boa qualidade é essencial para ter esse controle térmico e um alojamento perfeito, onde tem um contato pleno da bronzina com o bloco e bronzina com a capa. Então, assim, desta forma que tem que ter um contato pleno, tá, turma? Então, montou aqui para... Não fechou, acontece muitas vezes, tá? De aqui assim, ó, não fechar contato. Às vezes não fechar nada, nem encostar, nem marcar aqui, ou às vezes pontos, tá? Principalmente se o motor fundiu parte de baixo, alguma coisa do tipo, que ovalizou o alojamento, tá? Isso é muito comum, então tem que prestar atenção, tem que ter esse cuidado, tá, turma? E, Graxa, mas tá dando pontos e tal, posso montar? Não, manda mandrilhar aqui e fazer o alojamento correto, como tem que ser. Caso contrário, tu vai ter dor de cabeça, tu vai te incomodar, vai ter problema no motor. Beleza, turma? Vamos dar sequência na montagem. Turma, então vamos lá, passar outro macetezinho do Graxa para vocês, como eu monto sempre com bardal, tá? Quem me acompanha já sabe, mas eu tenho minha garrafinha aqui, pontinha feita, bardal, tá? Bastante bardal sem economizar, tá? Já falei em outros vídeos o porquê do bardal, então é dessa forma que eu monto. Agora vamos largar o virabrequim e vocês vão acompanhar o resto da montagem. Então, turma, estamos aqui com o virabrequim montado e torqueado, ó. Sai para vocês aqui, ó, tá? Girando livrezinho. Ó, Graxa, mas tá firmando. Por que isso? Tem vídeos do pessoal na internet, gira o virabrequim chega a dar quase 2 voltas. Turma, isso é relativo, tá? Vocês não podem se basear, o virabrequim tá girando leve, ele tá bom. Não, girando leve ele pode estar com muita folga, girando leve ele pode estar usando um óleo bem fino na montagem. Então, é interessante o virabrequim girar parelhinho, sem trancar, ó, que nem vocês podem ver aqui, ó, sem dar tranco nenhum, entendeu? Tipo assim, de girar e trancar, de, tipo assim, tá girando, aí pesa, aí tu consegue girar de novo, porque daí o virabrequim tá empenado, né, muitas das vezes. Que nem aqui foi medido o empenamento, eu até nem gravei para vocês aqui, porque senão vai demorar muito, mas quem participa do treinamento presencial pega bem certinho como funciona a parte do empenamento, como tem que ser medido, qual a tolerância e tudo mais, tá? Então, neste caso aqui, tá dando 1 centésimo de empenamento, é bem pouquinha coisa, tá? Então, é bem aceitável, vamos dizer assim, tá? O que eu quero passar para vocês é que como é montado com o bardal, e o bardal ele é mais viscoso, ele é
aditivo lubrificante mais viscoso, ele vai ter essa pesada, tá? Então, se for montar com óleo 530, por exemplo, esse motor aqui tivesse sido montado, ia girar ele livrezinho na mão, ele ia dar 2, 3 giros, né? Mas quando se desse uma embalada no virabrequim. Mas isso pode trazer vários malefícios para nós, como eu explico em outros vídeos, em relação a, tipo assim, se o bloco vai ficar muito tempo parado, não vai ser montado logo, não vai ser funcionado logo, por escorrer o óleo lubrificante dos mancais e na primeira partida o motor trabalhar seco e ter contato de bronzina com o virabrequim, né? Tem um desgaste prematuro, beleza, turma? Então agora eu vou passar na sequência para vocês o macetezinho aqui do último mancal, tá? Eu sempre torqueio para ver toda essa dinâmica do virabrequim, se vai girar livrezinho, perfeito, tá? E depois eu retiro o mancal fora e faço a colagem do mancal, que para quem não sabe, o quinto mancal no GM aqui ele vai cola, tá? O original de fábrica vem só cola, mas eu vou ensinar um macete para vocês para formar tipo uma gacheta aqui atrás, beleza? Turma, então aqui o procedimento é da seguinte forma: eu passo cola na galeria aqui onde tem, né, que é rasgado o mancal, e passo cola embaixo. Muitos vão dizer, graxa, mas embaixo não precisa, faz a perfeita vedação. Faz, mas eu já peguei melejando pelo cantinho aqui, ó, pelo canto, vinha o óleo, vinha e corria por aqui, tá? Então eu faço desta forma para garantir que embaixo não vai ter problema e aqui também não, né? Então dos dois pontos. Só que, claro, sempre, ó, botando o mais próximo possível do parafuso ali para quando apertar não correr para dentro aqui, tá? Da bronzina e daí acabar arrastando esse silicone. Então eu faço desta forma, depois vocês vão ver um macetezinho com a estopa que eu faço para fazer a perfeita vedação, tá? Vou montar aqui para vocês verem. Como é que fica? Agora eu vou torquear aqui o mancal, tá? E antes que vocês perguntem, Graxa, qual que é como é que tu faz? Qual que é o torque? Turma, tem o torque que pode ser usado o original, certo? Mas eu torqueio da forma o seguinte, eu torqueio 3, 6, 9 quilos. Por quê? É o torque que eu utilizo nos GM Turbo, tá? Não tô dizendo para ninguém fazer desta forma, é a forma que eu utilizo, faço e funciona, porque eu faço dessa forma nos turbos para aguentar um pouquinho mais e ter um aperto um pouco melhor, tá? Mais garantido. Vou dar sequência aqui no aperto e já mostro para vocês na sequência aí. Turma, então aqui, ó, ficou o silicone certinho, tá? O que acontece? Qual que é o macete? Eu monto dessa forma. Não tô dizendo para ninguém fazer, só tô falando como eu faço para perfeita vedação. Por quê? Só com silicone vai vedar? Muitas das vezes sim. Mas como eu sou acostumado a montar esses motores turbo, já aconteceu uma vez de cuspir a cola para fora e ficar dando infiltração, tá? Forçar com a contrapressão que dá dentro do cárter nos motores turbo, como é maior, né? Então acaba forçando a tendência de vazamento e tudo mais. Então já aconteceu, já vi colegas de profissão de montar só com cola e não fazer uma perfeita vedação, porque às vezes fica uma falha, alguma coisa na cola. Então como que eu faço? Eu pego uma estopa, tá? Estopa de fio aqui, estopa de polimento que o pessoal utiliza, e bota aqui, ó, com um utensílio para empurrar. No caso aqui é uma coisinha aqui, ó, da cola, tá? Que eu utilizo, ó, eu apontei ela, então eu utilizo aqui e vou empurrando aqui na sequência a estopa, ó. Vocês verem como é que vai o procedimento, e essa estopa vai empurrar essa cola para fora para fazer uma perfeita vedação, tá? Ela vai vir empurrando toda essa cola para fora, a gente vai botando a estopa e vai botando cola. Aqui, ó, até a própria cola que saiu aqui, que foi o excesso no caso quando a gente fechou o mancal, tá? Então a gente vai fazendo dessa forma. Esse aqui é um macetezinho das antigas que o pessoal utilizava bastante nos Chevette, que também é da mesma forma, tá? Então, ó, só para vocês verem, filma aqui, cinegrafista. Ó, como é que vai saindo, ó. Vai empurrando para fora. Aqui, antes da gente botar o redentor depois, a gente limpa esse excesso de cola para não cair para dentro e vai tirando ela aqui. Ó,
Onde vai saindo a cola, a gente vai vendo que vai fazendo a perfeita vedação. Então, onde a cola saiu ali é onde teria uma fissura, certo? Então, vai fazendo o preenchimento perfeito de como tem que ficar e fazendo a vedação perfeita. Essa cola com essa estopa, ela vira uma espécie de gacheta, que nem era nos motores antigos que faziam a vedação aqui dentro do virabrequim e o mancal. Tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma. Ó, e daí a gente vai tirando o excesso aqui, vai utilizando a mesma cola para não botar a cola fora, vamos dizer assim, né? Então, é desta forma que eu faço para garantir que o mancal aqui vai ficar 100% vedado. Ó. Mais estopa e vai botando até ela ficar a vedação em cima aqui. E assim se procede o procedimento dos dois lados, para garantir a perfeita vedação. Vocês podem ver que onde está explodindo para fora a cola, teria imperfeições, que talvez não vedariam só com o silicone. Então, por isso que a ideia da estopa é expulsar todo o silicone que está no rasgo ali do mancal para fora, forçando assim fazer a perfeita vedação e uma vedação por completo. Aí, turma, a gente já tá com a estopa até o final aqui. Então, agora, ó, agora vocês podem ver, ó, que ela fez a vedação completa aqui, tá? Então, a gente limpa esse excesso aqui, passa um pano, vou pegar aqui um paninho. Passa um pano aqui, pode tirar o excesso, tá? Aqui, que a vedação já tá feita lá dentro, tá? E aqui a gente vem e tira o que foi para fora ali, para não deixar girar e cair isso aí dentro do motor, certo? A gente limpa aqui. Que cola em excesso também é ruim, né, turma? Então daí aí que vem os nomezinhos, Zé da cola, isso, aquilo. É o pessoal que não cuida e não tem o cuidado com a limpeza, tá? Então, aqui, ó, a gente tira. Aqui. E aqui por dentro também, vocês podem ver ali, ó. Filma ali esse negócio onde saiu, tá? Aqui vocês podem conferir, ó, que foi feita a perfeita vedação, ó, ela esparramou bem certinho, tá? Então, fazendo a vedação por um todo. E lá embaixo, tá? A gente só pega e tira esse excesso de cola que se estufou para fora, para não deixar isso aí cair dentro do motor, né? Obviamente. E aqui a gente pega e limpa ali, ó. E desta forma, a gente sabe que o nosso mancal traseiro aqui não vai incomodar, não vai ter problema nenhum de vazamento. Tá, turma? Este é o macete que eu tenho para passar para vocês referente à colagem aqui do mancal traseiro. Perfeito? Turma, então retentor montado, finalizado, tá? Eu monto sem cola, sem nada, porque o retentor tem a borracha de vedação. Então, se não vedar, é porque tem alguma coisa errada. A cola não vai resolver o problema, tá? E o macete tá aqui, ó. Retentor sempre original, tá? Porque os retentores paralelos, além de poder estar pegando um retentor falsificado, eles vêm com a qualidade bem inferior, tá? Então, sempre que possível, original. Beleza? Turma, então aqui eu já montei os 3 cilindros aqui, deixei só o 1, tá? Já está todo conferido o bloco, aqui a parte de metrologia, como vocês podem ver lá, eu deixei as folgas lá no quadro, né?
Porém, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a parte da conferência aqui, tá? E vou explicar para vocês, eu deixei um aqui fora, um pistão fora, vou explicar para vocês a parte da montagem dos anéis de segmento, tá? Lembrando, aqui a gente está utilizando os anéis da Sulloy mesmo, tá? Eles estão agora com essa novidade, estão fabricando anéis. No passado eles já fabricavam também, depois eles tinham parado de fabricar, agora começaram a fabricar de novo, tá? Então a gente está utilizando todo o kit Sulloy aqui, né? Como vocês sabem que eu utilizo já os pistões, né? Agora a gente vai estar utilizando os anéis também da Sulloy, tá? Então eu vou fazer a conferência aqui para vocês entenderem como é feita a conferência, tá? Só para vocês entenderem ligeirinho, a conferência é travado o micrômetro o diâmetro do pistão, tá? Que aqui o diâmetro do pistão é 81,46, deixa eu ver ali, 81,46. O nosso micrômetro, se a gente for olhar aqui também, tá com 81,46. Beleza? Agora eu vou conferir aqui para vocês verem a folga. Turma, então vou fazer a conferência aqui para vocês, tá? Vamos lá. Ó. Aqui, ó. 4 de folga, tá? Ó, mais lá embaixo, ó. 4 de folga, tá? Ó lá onde é que tá, tá? Puxar de volta pra cima. Ó. Ó. 3,5, ó. 3,5, 4 de folga, ó. 3,5, 4 de folga, show. A graxa, mas tá um pouquinho mais apertado. Em cima não tem problema, tá, turma? Se fosse embaixo, sim, a gente teria um problema grandão. Porque pra quem não sabe, tá? O pistão, ele é cone. Então, a nossa medida nominal do pistão é aqui, ó. Onde tem essa seta, tá vendo? Aqui vai ter uma setinha. Deixa eu filmar pra vocês, que o foco, ó. Aqui, assim, tem uma seta, tá? Um triângulo. Então, aqui, mais ou menos uns 10, 12 milímetros aqui pra baixo. É onde a gente vai ter o ponto mais gordo do pistão, que é o ponto de apoio. Então, para cima aqui, o pistão ele é cone, certo? Então, a cabeça do pistão, ela sempre tende a dilatar mais, porque é onde vai concentrar mais o calor, né? Então, ali eu já deixei mostrado ali para vocês, né? Como já foi falado que as informações estão no quadro, que tinha os 4 de folga ali no caso. Então, primeiro cilindro, segundo cilindro, terceiro, quarto, né? O que acontece? Eu, graxa, como o pistão pede 0,4, tá? Vamos filmar aqui, ó. Eu gosto de deixar na medida que, né, aqui tá 0,4, né? Ou a gente deixar um pouquinho mais folgado. Então, 0,4, se é 0,4, 0,5, se é 0,5, 0,6 e assim por diante, tá? Mas que nem aqui, tá bacana, tá show, vamos funcionar, vai ficar 100%. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, que às vezes pode, dependendo do ponto, dar uma variaçãozinha, tá? Que nem aqui, ó, por exemplo, ó, vamos lá, ó, aqui, ó, aqui a gente tem 1 centésimo de variação, ó, a gente tem 5, ó, mas a gente tem, ó, parelho, ó, tá vendo, ó, 4,5 e 5, parelho, cima e embaixo, aqui, ó, vamos pegar outra ponta aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, pera aí, só aplumar bem aqui, ó. Ó, em X lá, medindo em X o cilindro. Isso é sempre importante manter a conferência, ó. 4. Ó. 4,5, 5. Então, todo o cilindro, tanto aqui, quanto em X, ele está mantendo 4, 5, então ele não está cônico, como a gente teve um problema alguns dias atrás, quem me acompanha aí num outro bloco, né? A gente teve um cilindro cônico, que ele estava mais aberto em cima e embaixo mais fechado, então isso vai ter um grande problema, porque quando o pistão descer, o pistão subiu, tá? Deu a compressão, deu a explosão, aqueceu, dilatou, quando ele desce e o cilindro se encontra cônico, ele desce forçando a lateral, então ele desce apertando a saia aqui e forçando a romper o filme de óleo que vai ter no cilindro em relação ao pistão, fazendo assim o seu engripamento ou até mesmo
acontecer de arranhar o pistão, né, a saia do pistão, arranhar cilindro e vir ter um desgaste prematuro. Depois, o pessoal acaba falando, o pistão não presta, o pistão isso, o pistão aquilo, mas não se atentou, não fez uma montagem correta e muitas das vezes confiou na retífica, onde não lhe entregou um serviço perfeito, tá? Inclusive, este motor aqui, a gente teve um sério problema, porque esse motor ele já era para estar montado, né? E a gente teve um probleminha com retífica que aconteceu da seguinte forma. A outra retífica, né? Vamos dizer assim, a retífica A e a retífica B, tá? Eu trabalho com a A e com a B, né? Trabalhava com a A, não trabalho mais. Aí eu larguei isso aqui, eu tinha muitos motores na retífica B, eles não iam conseguir me entregar a tempo, larguei na retífica A que eu já fazia serviço. E daí andou trocando parte do pessoal que fazia a usinagem de cilindro e eles acabaram deixando cônico, certo? O cilindro. Então larguei para eles para fazer o processo de brunimento mais embaixo, um brunimento manual, bruni o bloco mais para baixo, tá? E emparelhar essa medida, deixar essa medida parelha. Eles acabaram brunindo por um todo o bloco e acabaram que ficou muito aberto em cima para dar a folga certa embaixo, certo? Então a gente perdeu uma medida. É por isso, esse motor ele era todo standard e agora a gente vai ter que montar ele com pistão 1 milímetro, porque a retífica A, vamos dizer assim, estragou o bloco, tá? Não soube fazer o processo de usinagem. Eu levei na retífica B, eles resolveram o problema, mas tivemos que queimar uma medida de cilindro. Então tá aqui a conferência, é assim que tem que estar um cilindro, tá? Então, só para vocês entenderem, então essas são as adversidades que acontecem com nós na mecânica aí. Se a gente não se ligar, dá problema. Então, se eu tivesse montado sem conferir, tá? Bem provável que esse veículo estaria retornando nos próximos dias com problema de desgaste prematuro em cilindro ou até mesmo um engripamento, um travamento do motor por o cilindro estar muito justo na sua parte inferior. Então, turma, conferência é indispensável, tá? Só erra quem não confere, tá? Então, vamos dar sequência aqui na montagem, tá? Então, agora vocês estão a par um pouco de como é feita a montagem aqui. Vou estar passando em seguida para vocês que a conferência do gap dos anéis é indispensável, tá? Vou estar conferindo agora para vocês ver como é que faz o procedimento. Turma, então vamos lá. Gap de anéis, tá? Tá aqui, vocês estão vendo o gap ali, estão vendo que o anel tá bem parelhinho, tá? O que acontece? Eu sempre boto o anel e introduzo o pistão e alinho o anel, tá? O que acontece? Aqui, vamos lá, gap dos anéis. Neste caso, a gente tem aqui, ó, bota e vai vir com a palheta aqui para conferir, tá? A palheta tem que entrar bem firmezinha, tá? Deixa eu tentar filmar e mostrar para vocês aqui. Ó, pode ver, ó, se eu puxar a palheta, vai puxar o anel junto, tá? Ó, tá vendo que ele puxou uma ponta, ó? Ele até se desalinhou. Então a palheta entra bem firmezinha. Essa minha palheta tá meio apagada, tá? Mas ela é uma palheta de 0,30, tá? O que acontece? A graxa é, que gap eu uso? Como é que funciona a questão do gap, turma? O gap do anel vai funcionar da seguinte forma. Vou dar uma explicação breve para vocês, tá? O que faz o anel se estufar dentro, se fechar dentro ali, é a pressão do cilindro, certo? Então, o que acontece? O anel ele tem que ter um gap inicial, certo? Esse gap ele não pode ser muito justo. Tem gente que gosta de montar um motorzinho justo, quase encostando ponta com ponta, tá? O que acontece? Se o motor ficar muito encostado ponta com ponta, quando o motor trabalha, que dá o aquecimento, que dá a dilatação, o anel ele funde. O fogo começa a querer cruzar por ele e ele estanha, como o pessoal comenta, né? Então o que acontece? Se ele estanhar, se ele grudar, o anel vai travar e vai fazer um risco no cilindro. Às vezes você desmancha o motor e tem aquele risco assim no cilindro. Uns são fundos e os outros não são só superficial. Tu vê que tem a mancha, mas não chega a enroscar a unha, né? O que acontece? Quando isso acontece é que teve um ponto de calor no anel e ele quis estanhar. Quando ele quis estanhar, ele quis grudar. E daí isso dá um risco no cilindro, que é onde ele quer fundir o anel, tá? Então o que acontece? Gap de anel, vou resumir para vocês. De carro original, normalmente da casa dos 20, 25 até 35, 40. Aí vocês vão dizer assim, nossa, Graxa, quase meio milímetro, mas não é demais. Turma, quando o motor recebe a pressão que dá a compressão, tá? O anel ele se fecha um pouco. Então, como eu falei, se eu tiver ele muito justo, ele vai encostar
vai o fogo querer cruzar por ele, vai ter 2 pontos de calor, vai aquecer, vai estanhar, tá? E sem falar que se eu trabalhar com o primeiro anel muito fechado, muito justo, tá? Que o primeiro anel, vamos dizer assim, faça praticamente uma vedação total, entre aspas, do cilindro, o segundo anel se anula, porque daí eu tenho toda a compressão sendo segurada pelo primeiro anel, eu vou ter um desgaste prematuro do meu primeiro anel do cilindro, tá? E o meu segundo anel vai trabalhar inútil, porque ele não vai vedar nada, entendeu? A pressão não vai até descer até ele para ele estufar para poder auxiliar na compressão, tá? Então o que que acontece? Primeiro anel, 25, 30, aí para carrinho original fica bacana. Carro turbo a gente já tem que trabalhar com outra folga. Carro aspirado a gente já tem que trabalhar com outra folga. Ah, Graxa, mas um motor convencional ele é aspirado? Sim, mas ele não é preparado. Então um motor onde ele vai girar mais, onde ele vai exercer mais potência, onde ele vai ter um torque mais elevado, tem que ser redimensionado suas peças móveis, tá? Ah, Graxa, de que forma eu deixo, qual gap eu deixo? Turma, aí o vídeo aqui vai ser muito pequeno, essa nossa aula aqui vai ser muito pequena para isso, tá? Então, isso, quem quiser se aprofundar mais nisso, entender mais sobre motores preparados e, propriamente ditos, originais, eu tenho um convite muito especial para estar no meu treinamento presencial aqui na minha oficina, tá? E, falando do segundo anel, então, vamos lá, vamos introduzir ele aqui, deixa eu ver se eu consigo com uma mão. Aqui, ó, já, pera aí. Vou tentar introduzir ele aqui com uma mão só. Por isso que eu digo o seguinte, turma, todo manual que vocês pegar, tá, vai dizer que é indispensável a conferência do gap do anel. Por quê? Pode acontecer, já aconteceu comigo de vir gap muito justo. Aí o que que acontece? Vocês montam, estanha anel ou desgastam o anel prematuramente, daí vocês vão dizer, ah, a marca de anel X não presta, a marca de anel Y é melhor, a marca de anel B queima óleo, tá? Mas tu conferiu antes de montar? Tu chegou a conferir o gap, ver se esse anel já não vem com defeito de fabricação, ou se por um acaso quem retificou o cilindro não deixou o cilindro muito justo e o gap do anel não ficou muito apertado e o anel quis estanhar aqui e deu um desgaste prematuro. Tudo isso vocês têm que se atentar, turma. É por isso que eu digo, só erra quem não confere, tá? Vocês podem ver que daí o segundo anel, ele já trabalha com um pouco mais de folga. Esse nosso segundo anel aqui, ele vai estar com 55 de folga. Eu já fiz a conferência, eu vou pegar aqui para conferir para vocês. Deixa eu ver se eu acho a paletinha aqui, ó. 50, aqui, ó, 55. Eu acho que até se eu, dependendo, até, ó, 55. Consegui filmar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se... Ó. Não. Ele com a mão é meio complicado, mas ó, ele entrou bem firmezinho, ó, tá vendo? Ele até puxou o anel um pouquinho pro lado aqui, ó. Puxar ele de volta aqui, ó. Ó, se eu puxar, ó, ele até puxou o anel, ele deslocou um pouquinho. Mas ele tá com 55 de gap. Bagraxa, mas meio milímetro no segundo anel, um pouquinho mais de meio milímetro. Turma, lembra que eu falei que a pressão vai fazer o anel estufar e vai fazer ele auxiliar na vedação. Então, primeiro anel, sempre o gap um pouco mais apertado, tá? Do que o segundo anel, mas também não tão justo. Eu já peguei cilindros aqui, cilindros, modo de dizer, jogos de anéis que foram postos no cilindro, tá? Que deram 0,5 de gap. Quase encostou um no outro, uma ponta na outra, e a folga desse cilindro estava certa. E daí? Aí eu monto e o motor começa a queimar óleo, daí eu pego e condeno a marca de anel. Não, que a marca de anel é ruim. Realmente, veio muito justo, vem uma falha no anel, que o anel vem muito justo para aquela medida, né? Mas se eu, fazendo a conferência, eu intercepto o problema dos anéis e consigo resolvê-los, fazendo uma ajustagem no gap dos anéis. Se eu não faço isso, meu motor logo em sequência de montado, logo, né, após a sequência da montagem, iria dar problema, tá? Então,
Vocês têm que se atentar a isso. Ah, Graxa, mas e daí tu ajustou então, tu resolveu um problema que a fábrica tinha que ter resolvido. Sim, eu fiz para agilizar, mas eu poderia simplesmente ter devolvido o jogo de anel e ter pegado outro de outra marca, ou até mesmo da mesma marca, que não tivesse esse problema, tá? Por isso que eu digo que é indispensável a conferência, porque senão eu teria montado e teria me dado um retorno no serviço, tá? É por isso que às vezes fica toda aquela função, porque fazer motor não dá dinheiro, porque fazer motor não é lucrativo, porque o motor incomoda, porque a marca X não presta, porque a marca Y é ruim. Então, turma, vocês têm que se atentar, antes de sair condenando a marca, volta para a base e vê se vocês não estão errando na montagem dos motores. Não estou dizendo que todo mundo erra, não é isso, mas se tu não está fazendo a conferência, tu já pode estar errando sem tu saber. Não estou dizendo que vocês vão montar um pistão de cabeça para baixo e vão estar errando, não é isso. Eu estou falando que se vocês não fizerem o dimensional do motor, vocês podem sim estar pecando involuntariamente. Pecando por não conferir, pecando por estar montando uma folga errada, pecando por estar montando uma peça onde ela está vindo com problema. Então, muitas das vezes, nem o próprio fabricante sabe que as suas peças têm problema. Por quê? Porque não é feita a conferência. Então, turma, como eu já falei e torno a falar, só erra quem não confere. Para vocês terem uma dimensão ali, ó, olha o que a gente tem de medidas. Só aqui, tá? Só as medidas principais. As outras medidas, tais como alojamento aqui, onde vai a bronzina e tudo mais, eu nem cataloguei no quadro, porque senão não ia dar espaço. Está tudo catalogado na minha ficha, onde eu vou entregar pro pessoal dono do carro. Então, no caso, para a Soloi, né? Eu vou estar entregando uma ficha completa, detalhada, sobre a nomenclatura, né? A metrologia e nomenclatura de todas as peças. Então, desde medida que foi utilizado de bronzina de biela, a medida de pistão, as folgas, os diâmetros de alojamentos, tudo eu vou estar fazendo uma ficha e entregando junto para eles, tal como nota fiscal e ordem de serviço, para eles saberem exatamente como foi montado o motor deles e terem a certeza de que esse motor vai durar tanto quanto original ou até mais, tá, turma? Então, essa é a importância de um dimensional, de uma montagem técnica e de uma conferência técnica com precisão, beleza? Outro ponto que eu já vi os colegas de profissão sofrer, tá? E se não cuidar, sofre, é aqui, ó, vamos lá, a emenda do anel, tá? Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo filmar para vocês. Vocês podem ver aqui, ó, que ela encosta a molinha ponta com ponta ali, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo, ó? A molinha, ela se encosta no meio aqui, ó, ponta com ponta. Se ela se acavalar, tá? Uma por cima da outra, muitas das vezes nos motores GM, tu consegue montar igual. Ela se acavala, fica ali, perde a pressão desse anel, né? Então esse anel perde um pouco da atuação, mas ela não enviasa a ponto de trancar no cilindro. Só a única coisa é que, como ele fica sem pressão de acionamento no cilindro, ele fica mais broxa, vamos dizer assim, né? Acaba que não faz uma correta, vamos dizer assim, controle da lubrificação do óleo que vai no cilindro, e acaba passando óleo demais e o motor começa a consumir óleo, ou até mesmo queimar óleo, tá? E daí tu diz, o jogo de anel é ruim, que isso, que aquilo. Não, às vezes tá só mal montado, tá? Então prestar muita atenção para ficar certinha na posição, beleza? Isso é mais um macete. Vou passar agora na sequência a posição que eu gosto de efetuar a montagem dos anéis. Turma, então vamos falar da posição da montagem para introduzir no cilindro o pistão, tá? Montagem dos anéis de segmento. Turma, eu vou falar aqui uma posição para vocês, mas vocês vão dizer, Graxa, mas o fulano faz assado, mas o ciclano faz de forma diferente, mas eu sempre montei de outra forma a vida inteira e nunca tive problema. Turma, literalmente, a posição que tu vai montar, pouco importa, tá? Que nem diz o velho ditado, pouco foda-se, tá? Por quê? Se o brunimento do bloco tiver 100%, o anel, ele trabalha girando. Então, teoricamente, se tiver tudo certo no teu conjunto, se o anel é de boa qualidade, se o pistão tá certinho, se o brunimento tá bom, ele vai trabalhar girando. Então, os anéis nunca vão se encontrar e no momento que tu montou, cada um vai girar para uma posição, tá? Porém, para não acontecer no pré-amaciamento do motor, então nos primeiros minutos ligado, acontecer de alinhar os anéis, passar compressão por ele, ou até mesmo uma sujeirinha, uma carbonização, qualquer coisa, e travar um anel,
e os anéis se alinhar e ficar na mesma posição, a gente monta sempre um para cada canto. E a forma que eu vou passar para vocês é a forma que eu costumo montar meus motores e nunca tive problema. Porque se um anel alinhar logo no início do funcionamento do motor, é muito difícil ele desalinhar, tá? Então vamos lá. Primeiro anel para um dos lados da saia, tá? Então aqui, por exemplo, o outro anel a gente vai montar assim, tá? Aqui o anel raspador de óleo, aqui embaixo, como um é muito conhecido, tá? Ou anel de óleo, conhecido por outros. Vamos lá. Uma pontinha aqui. A emenda da mola, ela vai estar aqui no meio. Vamos ver se a gente consegue achar ela. Tá aqui, só para mostrar para vocês. Enfim, ela tá aqui no meio, tá? Aqui. E aqui a gente tem o outro anel, tá? A ponta do outro anelzinho aqui, ó. Ali, ó. Vocês podem ver bem na minha unha. Então fica um para cada lado, tá? Dos de cima. Então o anel eu conheço por... Diga aí, deixe nos comentários se vocês conhecem da forma diferente. Eu conheço por anel de compressão, tá? Então anel de fogo, primeiro... Anel de compressão o segundo e anel raspador de óleo o terceiro. Tem gente que conhece por anel raspador de óleo o segundo. Tem gente que conhece o de baixo por anel de óleo. Anel de controle de lubrificação de óleo. Enfim, são várias as nomenclaturas que o pessoal utiliza por a mecânica fora, vamos dizer assim. Mas essa é a forma que eu conheço. Anel de fogo, anel de compressão e anel raspador de óleo. Diga aí como vocês conhecem os anéis de segmento. Beleza, turma? Então vamos proceder na montagem. Então vamos lá. Aqui já montada a nossa bomba de óleo, tá? O que eu quero passar para vocês é um macetezinho, vários macetes, né? Mas um em específico. Vocês podem ver que a tromba de aspiração aqui, o famoso pescador, ele é mais grosso nos modelos 1.8, tá? Então o que acontece? Isso é muito bacana para a parte de upgrade. Bombinha do 1.8, que dentro também ela é mais dimensionada, tá? E a tromba de aspiração aqui do 1.8, por quê? Para todos os motores, tá? Em questão serve. Vai ter modelos que vai mudar a posição do sensor aqui, né? Porque neste caso vem na bomba, que daí não dá para utilizar. Ou, né? Vai ter que fazer um retrabalho, mas eu me refiro na questão se vai montar um GM Turbo, por exemplo. O pescador e a bomba de óleo é muito interessante, tá? E a parte aqui também do macetezinho de aumentar a pressão de óleo também é importante a se cuidar, tá? Então tá aqui montadinho, tá? Aqui eu passei já para vocês a parte como é que eu faço aqui, né? No alojamento traseiro, como é que ficou, tá? Radiador sem cola. E aqui outro macetezinho, tá? Vocês vão dizer que, Graxa, mas tu botou cola na junta. Não, turma, eu não boto cola, tá? Em toda a junta, vocês podem ver, ó. Eu só boto aqui assim, ó, da posição do parafuso pra cá, tá? Que é as abinhas, tá? Porque depois o cárter vem aqui e faz uma perfeita vedação. Porque já aconteceu comigo de ficar infiltrando aqui no cantinho, vir e correr pelo bloco, tá? Não é nem na cola do cárter, pelo bloco e a junta. Por quê? Eu sempre gosto de montar com a juntinha de chapa aqui na bomba, tá? Os originais e principalmente os turbos, onde vai trabalhar com mais pressão de óleo. Então é interessante, tá? Outra coisa, sempre se cuidar aqui para na hora que estiver encaixando, tá? Não morder o retentor na ponta do virabrequim, que acontece muito e depois o pessoal condena o retentor, que o retentor não é bom, que isso, que aquilo, e não é, tá? Às vezes é só cuidar na hora da montagem, beleza? Outro ponto interessante nos 1.8, que tem esse guia, tá? Na própria bomba de óleo tem um guia que guia a bomba d'água para não montar fora da posição, beleza? Então, resumidamente é isso. Selos sempre se troquem. Essa válvula aqui, eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre, tá, o funcionamento dela. Sempre interessante a troca, tá? Vai fazer alguma reparação, alguma coisa do motor, troca a válvula, tá? Para evitar problema. E aqui o outro macete é o seguinte, ó. Bardal, sempre. Eu já falei em relação a bomba, tá? Que eu sempre monto a bomba com bardal e sempre quando eu tô fechando o motor assim, neste caso, né?
bota na tomba de aspiração aqui no pescador e deixa correr para dentro da bomba, que daí a bomba já trabalha pré-carregada, tá? Aqui também, ó, eu gosto sempre de largar bastante bardal, tá? Para garantir que nos primeiros segundos de funcionamento do motor tudo vai trabalhar bem lubrificado de acordo como tem que ser, tá, turma? Então, mais esses macetes para vocês aí. Vamos lá então, turma. Motor no lugar, montado já, parte de baixo, então, alternador, compressor de ar-condicionado, tudo aqui em volta. E passar para vocês macetezinho da junta de cabeçote, tá? A forma que eu monto. Junta de cabeçote original de chapa, tá? Os guias, tá, turma? Sempre prestar atenção que eu já peguei muitos casos sem os guias, tá? Ou às vezes sem um guia, sem o outro guia. Sempre os dois guias, tá? Sempre colocar, porque quem vai guiar a junta é os guias. O parafuso só tem a função de apertar, tá? Então quem vai segurar a junta na posição é os dois guias, tá? Então é imprescindível a utilização deles, porque depois pode ficar a junta mais para lá, mais para cá e pode vir a ter problemas, tá? Então tudo montado, tudo bem limpinho, sempre passar um ar nos parafusos para evitar de ter um óleo, alguma coisa e depois dar calça hidráulica no parafuso e um falso aperto, tá? Então vamos lá, turma, só para mostrar para vocês a parte da montagem do comando aqui, tá? Comando velho, ele acabou fundindo aqui o mancal central, tá? A torre também teve que ser trocada, vocês podem ver a outra torre. Então agora a gente vai proceder na montagem. Sempre bem lubrificado, tá, turma? Nesse caso aqui, como eu sempre passo para vocês, que eu utilizo bardal, tá? Na lubrificação. Então vamos montar aqui, não tem segredo. O comando vai de trás para frente, sem muito segredo. Eu sempre monto o comando, depois alojo o retentor aqui, beleza? Para evitar de enroscar, cortar o retentor ou algo do tipo. Turma, então comandinho montado aqui, tá? No lugar. O selante que eu uso aqui, ó, para colar, selantezinho da Elring, tá? ELC Leak 73. Ah, Graxa, mas eu monto com silicone, nunca tive problema. Eu monto com cola 3M, nunca tive problema. Eu monto com qualquer tipo de cola. Turma, cada um monta com o que lhe convém. Mas, porém, o processo correto de montagem, que vem original de fábrica, é selante da família dos anaeróbicos, tá? Então, o que se encaixa melhor aqui, o da Elring é EL Leak 73, tá? É o que eu utilizo. Mas tem gente que monta com silicone, com 3M, enfim. Aí vai de cada um, de cada profissional que está fazendo a intervenção no motor, tá? O jeito que eu monto aqui é desta forma, tá? Para passar para vocês. Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Vamos junto comigo no primeiro funcionamento do motorzinho da Palio da Suloi? Vamos? Então, vem comigo. Turma, então tá aqui o motorzinho todo montado, sem as velas de ignição, como eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores. O motor funciona, então vamos tocar arranque até apagar a luz do óleo agora. Vamos lá, botar a bateria aqui. Só desligar aqui. Vamos lá. Toca pra nós aí, pastor. Avisa quando apagar a luz do óleo. Apagou? Sim. Então vou montar as velas e vamos dar sequência. Então toca. Dá uma aceleradinha. Segura nos 2 mil giros.